Uma das características mais marcantes do Bolsonaro é largar todo mundo pela estrada. Não precisa nem ser uma pessoa desconhecida. Perceba que Bolsonaro e seus filhos largam todo mundo, inclusive quem é da família. Quem que está reclamando dessa vez? O Léo Índio. Aquele, vocês podem ver aqui no vídeo mesmo do canal, que mostra que foi mais um dos denunciados pela PGR pela tentativa de golpe de Estado. O Léo Índio, que ele é sobrinho do Bolsonaro, filho da irmã da primeira esposa do Jair. Numa das mensagens interceptadas que a polícia pegou do Léo Índio, ele diz que ele está chateado, isso há bastante tempo, tá? Que ele está chateado com a família porque eles largaram ele pelo canto, que não estão valorizando ele o suficiente pelas coisas que ele fez. Eu fico tentando imaginar que tipo de coisas que ele fez. Além de não ser um cara com, talvez, muito cerebrino. Gosto dessa palavra para classificar essa gente. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Ele se filmou, tirou foto lá na quebradeira do 8 de janeiro. Quer dizer, ele definitivamente faz jus a pertencer ao clã Bolsonaro, ou seja, a ausência quase que completa de inteligência. A parte mais legal que eu acho dele dizer que ele está abandonado pelo clã Bolsonaro, eu gosto quando a imprensa usa clã Bolsonaro, você fica pensando que é meio coisa de Game of Thrones, mas não é. É uma, né, aquela coisa bem bosta de família mesmo. Não é clã, não. Não é. Pois bem, ele se sentindo abandonado pela família, eu acho que pode ser um risco. Eu, se fosse a família, não o largaria tanto. Porque a gente sabe que as cordas começam a arrebentar pelo lado mais fraco. Esse tipo de cara, veja, eu sempre falo nos vídeos que eu não entendo por que o Carluxo nunca foi intimado pra nada, nunca foi preso. O cara não tem foro especial, não tem porra nenhuma. Mas não foi. Ok, sabemos que isso acontece porque é filho do Jair. Agora o Léo Índio é a ponta fraca da história. E se ele já está reclamando das mensagens, que não são de agora, que tem sido abandonado pela família, imagina agora como é que tá a cabecinha desse rapaz, sabendo que os caras não estão nem aí para ele. Que o tio tá tentando desesperadamente fugir do Brasil para não ser preso, pedindo arrego pro Trump. Ficou patética essa situação toda da posse, onde ficou claro e evidenciado que ele não foi convidado. Os caras não conseguiram, nem a Michelle nem o Eduardo conseguiram nem entrar perto da posse. É muita vergonheira o cara ficar se alugando, pagando de fodão e não conseguir nem entrar na posse. O Eduardo encontrou lá o filho do Trump meio que no corredor e opa, tudo bom, deu um abraço, aquela coisa de, sabe, eu mais ou menos sei quem é o cara. O filho do Trump deve ter pensado, meu, como é que é mesmo o nome desse cara? Sabe aquela situação que você não lembra bem da pessoa? E aí o cara tentando descolar uma fotografia não deu, tiveram que publicar nas redes sociais fotomontagem, porque hoje em dia é tudo muito fácil, né? Você fazer um Photoshop ali, da Michelle perto do Trump, ficou ridículo. E ainda circula lá uns memes, aquelas coisas bobas do tipo, o Trump discursou em favor da Michelle e do Bolsonaro. O único cara que de fato falou do Bananinha foi aquele nazistão do Steve Bannon, de fato. E falou bem no momento em que ele fazia um Heil Hitler para os caras do partido da Alternativa para a Alemanha, que é o partido nazista alemão atual, só que tem outro nome. E aí ele faz a saudação, e aí no minuto seguinte tá o Eduardo ali, o do Bananinha no palco, puta, fiasqueira total. Aí o Jair publica um vídeo onde ele mete o pau nos BRICS, que é a única alternativa econômica no planeta ao G7, ou seja, enfrentando de frente os Estados Unidos, e tirando o protagonismo do dólar. Né? E não pense agora que o BRICS é só os 5 países originais. Não, tem uma galera junto, grandes produtores de petróleo e de outras coisas importantes. Quer dizer, não vai dar. Para os Estados Unidos já deu.
Mas o Bolsonaro, como a tábua de salvação dele talvez fosse o Trump, ele meio que propõe implicitamente no vídeo, é assim, Trump, se você me ajudar, cara, a eu não ser preso e concorrer, porque não adianta nada ele não ser preso e não concorrer, mas eu não for preso e concorrer a presidente do Brasil e ganhar, quer dizer, no fundo, ele está pedindo pro Trump dar um golpe de Estado, porque daí, se ele ganhar e for presidente, ele entrega o país. Ele deixou claro isso. Nunca farei, ele deixou claro, ele falou assim, de forma alguma abandonar o padrão dólar, dizendo, pelo amor de Deus, Trump, eu nunca vou te trair. Cara, já falei isso em outro vídeo, mas quem assistiu os Simpsons vai se lembrar do Sr. Smithers tendo sonhos eróticos ali com o Sr. Burns. É igual. Ainda mais depois daquela, que o Bolsonaro fala de maneira patética que ele nem precisou de Viagra depois de receber um convite do Trump. Cara, sério, o Trump pode ser o lixo que for. E é. Não há questão sobre isso. Agora, essa gente, eles não se humilham tão facilmente quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro se humilha muito fácil. Por quê? Porque ele sabe, no fundo, que ele esteve ocupando a cadeira da presidência por uma conjunção de fatores que provavelmente jamais se repetirá na história do Brasil. Não é que a extrema-direita não corra o risco de voltar. Corre. Tem muito risco disso acontecer. E se isso ocorrer, nós todos estamos ferrados. Agora, um nécio como o Jair, não. Ele estava na hora certa, no lugar certo e sem querer. Por isso ele foi presidente. Mas mesmo os militares que o queriam lá, não gostavam dele. E o queriam fora. E depois do golpe, o tirariam. Isso ficou muito claro quando a gente vê ali a esmiuçada das mensagens entre os generais e tudo. Eles não gostavam do Bolsonaro, sempre consideraram o Bolsonaro um idiota, um burro. Significando dizer que um cara que está se humilhando desse jeito para se manter fora da cadeia, ele não vai perder tempo ajudando o sobrinho dele. E vamos combinar. Se de repente qualquer um de nós fosse esse sobrinho dele, que já se encontra humilhado o suficiente, porque está abandonado pela família, por todos eles, o cara, para entregar, porque ele mesmo fala, pô, não me valorizaram pelo que eu fiz. Bom, me conte então o que você fez. Foi só ir lá e quebrar tudo ou você fez outras coisas, outros tipos de trabalho para essa gente? Porque é dois palitos. Basta ele fazer uma delaçãozinha bacana, não que precise disso para prender o Jair. Agora, de repente precisa disso para prender os outros filhos, que vão dar um jeitinho de, se o pai não puder concorrer à presidência, talvez eles. Essa gente vai querer dar um jeito de voltar ao poder. Eles sabem que eles são insignificantes no contexto. Então eles vão precisar estar de volta para não serem presos todos. E aí, de repente, você vai pensar o seguinte, pô, se eu fosse esse tal Léo Índio, já que ele está abandonado mesmo, entrega todo mundo. Talvez apareça aí um novo Bibiano, né? Vocês sabem que o Bibiano apareceu, gravou um vídeo, disse até no Roda Viva que ele tinha provas contra o Bolsonaro, contra a BIM paralela do Carluxo. Aí ele grava um vídeo, distribui bastante pela internet, e de repente ele tem um ataque do coração. Um cara saudável. Talvez o Léo Índio não queira ser o novo Bibiano, aí eu vou entender. Só que daí, filho, você vai cumprir um casarão sozinho? Porque na lógica ali das delações, se não adianta nada você entregar o Jair, que de fato já tem prova suficiente, talvez seja o caso de você entregar os outros. Esses caras aí, que até ontem era seu chegado, ou mais do que isso, e de repente te abandonam, pô, meu, parte pro ataque, entrega mesmo. Resumindo a ópera, é muito possível que esse Léo Índio seja o próximo delator. Se é que já não entregou tudo. Porque tem coisas que a gente não fica sabendo antes de já ter acontecido, você sabe, né?